Me diz uma coisa, você acha que você vai ser feliz se você não tiver problemas? Se a sua vida estiver perfeita? Você tem esse entendimento, essa percepção da vida, que a sua vida vai ser só assim plena, feliz, se você tiver com tudo ok na sua vida, com paz, né, com tudo ajustado, com a sua casa, de repente a sua casa arrumada, ou a sua casa própria, ou concluiu a faculdade, ou tá bem no casamento, ou comprou aquele carro, ou os seus filhos estão num caminho aí adequado, no caminho certo, não dando problemas, quem sabe, ou concluindo uma faculdade. Você pensa dessa forma? Você pensa que as circunstâncias ao seu redor, elas são determinantes para a sua felicidade? Olha só um trecho que eu encontrei na Bíblia, muito interessante para nós refletirmos sobre esse assunto, que eu acredito que é algo que todos nós caímos, né? É algo bem difícil para a gente assimilar muitas vezes, porque a gente acaba relacionando as circunstâncias da nossa vida com a nossa alegria. Então vamos lá, vamos à reflexão desse vídeo. Eu me chamo Roberta, se você não me conhece, muito prazer e muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Então vamos lá. Sabe que eu encontrei no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, o versículo 2, algo tão interessante. É uma carta do apóstolo Paulo. E ele fala o seguinte, ele vai contando o que tem acontecido numa determinada igreja. Olha só o que ele relata no versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Opa, peraí! No meio da mais severa tribulação, eles estavam alegres? Como assim? Como assim? Como isso é possível? Como isso é possível? Se quando a gente está atribulado, né? Quando a gente está com dificuldade, passando por uma luta, a gente fica lá encolhido no nosso canto, às vezes a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer ver ninguém, a gente não nem consegue colocar um sorriso no rosto. Como que esse povo aqui, essa igreja que Paulo relata, diz que no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, eles estavam passando por uma tribulação, eles estavam passando aí por uma dificuldade financeira, né, extrema pobreza, e mesmo assim eles estavam felizes. Então, olha só, o que pode ter acontecido com esse povo? O que pode ter acontecido? Porque não é o nosso natural. Como eu disse, o nosso natural, quando a gente está triste, a gente acaba ali entrando mais ainda nessa nossa bolha, né? E aí a gente vai desenvolvendo, às vezes, uma autopiedade, a gente vai desenvolvendo uma depressão, uma tristeza profunda, a gente vai desenvolvendo algumas vezes uma raiva, né? Uma decepção, uma fúria, uma revolta aí com as circunstâncias ou com as pessoas. Quantas pessoas, quem sabe você conheça, que estão amarguradas? Quem sabe pessoas que você conheça aí passaram por alguma dificuldade, passaram por alguma situação, né, uma traição, quem sabe, e nunca mais confiam em ninguém, né? Diz, não, homem não presta, mulher não presta, não quero mais me envolver com ninguém, não confio em mais ninguém. E ficam amarguradas dentro ali da sua bolha, né? Dentro do seu mundinho. Ou quantas pessoas, quem sabe você conheça, que tentaram passar num concurso, passar num vestibular, ou conseguir uma vaga de emprego, e aí só escutam não, e essas pessoas se decepcionam e não tentam mais, se fecham, né? Tantas coisas na vida de dificuldade podem nos fechar, não é mesmo? Às vezes uma dificuldade financeira também, né? Quem sabe uma pessoa ou você mesmo
passou por uma situação ou está passando por uma situação difícil, você olha quem tem dinheiro, você inveja, você se revolta, você pensa assim, não é justo. Eu trabalho tanto e olha aqui a minha vida. Não é justo, olha lá o fulaninho, tá super bem, poxa, Deus não me ama. Né? E a gente acaba tendo uma revolta com as pessoas e até mesmo com Deus. Mas o que a gente pode aprender desse povo? O que a gente pode aprender dessa igreja aqui? Que Paulo relata que em meio à tribulação, a mais severa tribulação, extrema pobreza, eles ainda estavam alegres. A gente pode aprender duas coisas, ao meu ver, né? Que a primeira coisa é o ponto desse vídeo, né, inicial, que as dificuldades, as circunstâncias da nossa vida, elas não determinam a nossa alegria. Esse é o primeiro ponto que muitas vezes a gente se ilude, né? A gente fica ali batalhando a vida toda para conquistar aquele objetivo, aí chega o objetivo, a gente sente aquele vazio e pensa, não, mas espera aí, aqui não tá alegria. Aí a gente acaba focando numa nova meta e a gente se frustra quando chega nessa meta e pensa, não, aqui também não está alegria. Então, é uma prova, né? A alegria, ela não está relacionada às nossas circunstâncias. Outro ponto muito importante que a gente pode tirar aqui desse povo, dessa igreja, que mesmo na dificuldade estavam alegres, é que no finalzinho aqui, ó, eles estavam transbordando em rica generosidade. Opa, Roberta, eu tô passando um apuro financeiro e tu vem me falando de generosidade? Vamos abrir um pouquinho a nossa mente. A generosidade, ela não se trata somente de dinheiro. Quando a gente escuta falar sobre isso, a gente pensa, né? Logo em dinheiro, mas não está relacionado só nisso. É justamente a gente sair do nosso mundo, da nossa bolha. A generosidade em ter um olhar de empatia por uma outra pessoa que talvez está passando por um outro problema, diferente do nosso. Mas a gente olha pensando assim, não sou só eu que estou passando por uma dificuldade. Olha ali, eu vou pelo menos emprestar os meus ouvidos para essa pessoa. Eu vou pelo menos me interessar ali para ela se abrir e conversar um pouco sobre o que ela está passando. Porque é muito ruim, né? Quando a gente está passando por um problema, a gente acha que o nosso problema é o maior e a gente vai se fechando, a gente vai desenvolvendo essas situações que eu coloquei, que é às vezes uma amargura, uma depressão, uma autopiedade, são todos sentimentos muito ruins para nós. Então a gente precisa praticar a generosidade e a gente precisa perceber que a generosidade, ela não se trata somente de dinheiro. Às vezes é a gente conversar com alguém, a gente aconselhar alguém, a gente se envolver com a vida de outra pessoa, a gente emprestar os nossos ouvidos. Enfim, tem tantas formas da gente sair do nosso egoísmo. E é isso o que mostra, né? O que Paulo descreve que esse povo estava vivendo. Eles estavam tirando o foco das necessidades deles. Eles estavam praticando a generosidade mesmo passando por uma extrema adversidade, mesmo sendo pobres, mesmo estando ali faltando recursos financeiros nas suas vidas, eles estavam praticando a generosidade. Então, que fique esse ensinamento para a nossa vida, porque eu acho que isso é um ensinamento muito valioso, porque nós vamos sempre passar por alguma dificuldade na vida. Quem sabe a gente não vai passar por uma extrema pobreza, mas quem sabe a gente passe por outro problema, a gente passe um problema no casamento, ou desemprego, enfim. A nossa vida, ela é cercada por desafios, né? Então, se a gente usar esse argumento, não vou pensar em ninguém, vou aqui viver na minha ilha. Se a gente usar esse argumento, a gente vai se tornar cada vez mais egoísta, mais egocêntrico e mais doente emocionalmente, né? Pensando ali que só o que a gente sofre importa. E não é assim. Nós precisamos ajudar uns aos outros, né? E sendo assim, se a gente praticar isso que está na Bíblia, Deus nos honra e Deus cuida da nossa vida, Deus cuida dos nossos problemas, Deus cuida de nós por inteiro, né?
e conseguiremos ser alegres apesar das dificuldades. Conseguiremos sair aí dessa onda de egoísmo que a sociedade vive, né? Pensando, olhando só para o seu umbigo. Então a gente precisa viver na contramão. A Bíblia nos ensina a vivermos na contramão do que se dá aí no mundo, né? A maioria das pessoas é egoísta, só pensando em si, pensando nos seus problemas, nos seus dilemas. Isso nos mostra que não é um caminho bom. Se fosse bom, as pessoas que vivem dessa forma não estariam desenvolvendo uma depressão, uma autopiedade, né? Uma revolta, uma amargura. É só a gente observar. E quantas pessoas às vezes têm uma vida tão difícil, né? Uma vida tão dura, mas estão ali compartilhando às vezes o pouco que tem, né? Dividindo o pouco que tem, tendo uma atitude generosa na sua vida, e a gente vê a diferença que é. Quem sabe você conheça pessoas aí desses extremos de comportamento e você pode avaliar na prática como ser egoísta e não ser generoso é algo que não é legal para nós. Então eu quero te encorajar com essa reflexão. Se você busca alegria na sua vida, acredito que sim, todos nós buscamos, pratique isso. Pratique a generosidade, pratique não pensar só nos seus problemas, dividir os seus ouvidos com alguém, quem sabe, né? E a um amigo, sair da sua bolha, do seu mundinho e pense, a alegria, ela não está relacionada às circunstâncias. Isso é o poder de Deus sobre a nossa vida, né? O poder da obediência, porque Deus honra a obediência. Deus honra aqueles que obedecem a sua palavra, né? Então, nós recebemos aí o dom, o fruto da alegria. Então, eu desejo isso para a sua vida, o fruto da alegria, apesar das circunstâncias, apesar dos desafios, das lutas da sua vida, que você tenha alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, dá o teu like e te inscreve aqui no canal. Abraço e até o próximo vídeo.